Caio Bertozzi, Marcos, será que chega um lateral esquerdo e um ponta? Caio, deve chegar um lateral esquerdo e deve chegar um ponta. São os... A Vitória até falou para eu falar de reforços aqui. São as posições que o técnico Ramon Dias indicou. Tá? Ele indicou alguns nomes, entre os quais o de laterais esquerdos e o de atacantes. Inclusive, ele falou sobre jovens ontem na entrevista coletiva e ele falou que precisa de jogadores prontos, que não é momento para você testar jogadores ou, de repente, para colocar jogadores que precisam de um tempo ainda para entenderem o que é jogar no profissional e tal. Eu acredito que por essa fala do Ramon, Samuca, nesse primeiro momento, pelo menos de urgência, em que o trabalho dele está sendo, né, observado, ele não vai subir garotos da base, não vai, vamos dar oportunidade para o garoto tal, do sub-20. Ele deixou bem claro que nesse momento são os caras sêniors que vão jogar. Inclusive, ele falou do Fagner, né? El Capitán não sei o que, El Capitán. Então ele vai precisar do El Capitán. Ele vai precisar de jogador que aguenta a barra, porque o negócio ele sabe que vai ser pesado. O Ramon é experiente pra caramba, né, Samuca? Há tempo pra... Não é pra molecada, né? Tempo pros caras aí, pros caras já mais tarimbados, mais rodado. Muito inteligente da parte dele jogar essa moral pro Fagner, El Capitán, porque o que tá dando de moral também vai ser uma cobrança. Pro El Capitán tá dentro de campo, pro El Capitán tá disponível, tá pronto fisicamente pra jogar e pra agregar. E o Ramon muito inteligente também, porque se ele chega e fala, não, com a molecada, com a base eu consigo dar conta, dar jeito aqui. 3 derrotas, 4 derrotas, a pressão é toda nele. Dessa maneira ele também pede os reforços. Fala, precisa de homem, precisa do cara já mais... do cara pronto aqui. A gente tem essa rapaziada no elenco? Não sei, acho que não. Então ele, de uma maneira muito inteligente, sem entrar de frente, bater de frente com o Augusto, com a diretoria do Corinthians, ele pediu mais reforços. Exato. Não, inclusive quando eu perguntei da listinha de reforços, o Emiliano olhou pro presidente, assim, deu uma risadinha. Tipo, ele respondeu para mim que ele não daria os nomes, logicamente. Ele confirmou que existe uma lista de reforços e ele olhou pro presidente. Você vê no vídeo, na hora, assim, ele dá uma olhada pro lado. Era o presidente que estava do lado. Danilo Lima, fala dos reforços para eu ir trabalhar mais feliz e sonhando, Belo. Trabalhar sonhando é difícil, a não ser que você trabalhe com sono, alguma coisa, mas enfim, cuidado aí, não vai dirigindo não. Danilo Lima, Sanabria, o Corinthians desistiu do Sanabria pelo valor que o Lanús pediu pelo Sanabria. O Facundo, como eu disse ontem, tinha só uma sondagem, não teve negócio. Quem mais? O Brian Rodrigues, o Corinthians ofereceu uma grana, o América achou uma piada, basicamente, estou resumindo. O América achou uma piada, foi menos da metade do que o América gostaria de receber por ele, o Brian Rodrigues. Quem mais? Tem mais alguém aí que teve o nome especulado esses dias, Samuca? Tem o Charles, vai continuar o negócio, né? Não, o Charles está quase contratado, praticamente contratado. São 4, né, que vem Hugo, Alex Santana, o Charles e o André Ramalho. Esses 4 estão praticamente contratados. Então, dos 3 gringos, não tem nenhum tão avançado assim no momento? Ou pelo menos o primeiro que você citou, o... Caramba, velho. Esqueci o nome do cara, mano. Esse nome dessa... o Sarabia. E o Sarabia, nada? Sarabia, o Corinthians desistiu porque o Lanús pediu 2,5 milhões de dólares por 50%. O Corinthians achou que não valia. Cuejar, não. João Vitor Iniesta. O Vieto, não. Rafael Henrique. Facundo Bernal, já falei, não. Lucas Santos. Quem mais que vocês estão falando aí? Vambora. E o Borja? Borja, não. Borja já foi lá, já foi pro América do México, Borja. Sanabria já falei. O menino do Ceará, o Pulga. Cara, o Pulga, a informação que a gente tinha, vinda do pessoal que trabalha, que gerencia a carreira do Pulga, é que havia uma negociação meio que adiantada com o Corinthians, mas por parte do Corinthians, ninguém fala nada a respeito do Pulga. Eu não sei não se é mais uma vontade da trupe do Pulga de colocar o jogador no Corinthians,
ou se realmente há uma conversa, só que o valor é absurdamente caro, né? O Ceará está querendo 20 milhões de reais, o que provavelmente o Corinthians não vai pagar por ele. O que eu sei, eu já informei algumas vezes e vou falar de novo, é que as negociações agora, segundo as pessoas com quem eu converso no Corinthians, vão de dentro para fora e não de fora para dentro. Balotelli, Mário Balotelli, um empresário, o Firmino, né? Empresário que representa o Balotelli aqui na América do Sul, viu uma oportunidade de colocar o Balotelli no Corinthians. Entrou em contato com o Ney, o Claudinei Alves, diretor da base do Corinthians, que entrou em contato com Augusto Melo, presidente do Corinthians. E ofertou o Balotelli. Vocês querem o Balotelli? Ou seja, foi algo que veio de fora para dentro. Não foi o Corinthians que foi procurar o Balotelli. E houve uma negociação, embora falem que não houve, se quiser acreditar em mim, acredita, se não quiser, não acredita. Houve uma negociação até sexta-feira à noite, quando o presidente falou que ia fazer uma oferta pelo Balotelli, e no sábado não fez, porque ele foi convencido pela galera do Parque São Jorge que não valia a pena contratar um cara que entrou em campo 16 vezes só na última temporada, que não aguenta jogar mais que 20 jogos, 25 jogos numa temporada, neste momento, no Corinthians, né? O Ike ganha uma bala, né? Seria uma contratação que seria o maior salário do Corinthians. Mas é só 1 milhão e 400, mais as luvas. Vai para 2.500, vai para alguma coisa assim, por mês, tá? Então, o Corinthians acabou desistindo do Balotelli por causa disso. Porque a partir de agora, foi através do trabalho do Fred Luz, que está trabalhando já no Corinthians, o CEO, tá? Muita gente, não, ele não tá lá, ele não faz nada, tá trabalhando, eu tô falando isso todo dia aqui, está trabalhando. O Pedro Silveira, que é o diretor financeiro do Corinthians, está trabalhando. O Vinícius Azevedo, que é o novo diretor de marketing no Corinthians, está trabalhando. E esse pessoal tá meio que colocando a casa em ordem. E aí o Cifute, né, com o Bloise, que chegou do Flamengo também, tá trabalhando também há uns 2 meses no Corinthians, tá reformulando o Cifute, o Fabinho Soldado, executivo de futebol, e esse pessoal chegou à conclusão de que as contratações precisam ser pontuais, baratas e jogadores experientes, ou pelo menos experimentados. Não vai ter promessa de 18 anos de idade chegando, a princípio, e também não vai ter jogador de 20 milhões de reais chegando a princípio, né? A indicação do Cifute, é lógico que o Augusto Melo pode dar louca nele, Marco Belo, você falou uma coisa, ele tá fazendo outra, como ele mesmo diz, ele que tem a caneta, né? O que eu posso falar aqui é a intenção das pessoas que trabalham no Corinthians. A intenção das pessoas é contratar 1, 2 ou 3 jogadores, no máximo, a preço barato, entre aspas, né? Barato ninguém é. 5 milhões de reais, 10 milhões de reais não é barato, mas a um preço não muito caro, digamos assim, e jogadores que possam entrar e jogar, chegar e jogar, no dia seguinte está em campo. E não uma promessa que vai dar frutos daqui 2 anos, como, por exemplo, o Sanabria seria, né? Entraria nessa leva de promessas, por exemplo. Então, Cuejar é um cara que chegaria e jogaria, mas é um cara caro. Aí o financeiro do Corinthians segura, tá? Quem mais? O Pulga, vai. Antes de você ir pro próximo, Belo, rapidinho, eu tava pesquisando sobre o Cuejar porque eu acho esse cara um senhor jogador. Falei, vamos ver qual que é a situação do Cuejar. O Cuejar, ele tá muito bem empregado no Al-Shabaab, da Saudi Pro League. Ele tem contrato até o meio do ano de 2026. Então deve ser uma fábula a multa desse cara aí pra trazê-lo. Então, pô, eu já colocaria como carta fora do baralho. Pois é. O pessoal tá perguntando sobre jogadores que eu já falei. Pessoal, volta um pouquinho o vídeo aí. Tem vários que vocês estão perguntando que eu já falei, senão eu vou ficar repetindo aqui. Balotelli não, Sanabria não, Cuejar não, o que eu falei mais? Facundo não, Pulga, não sei, deu uma parada. Fala, Samu. Dois jogadores, um que já tá praticamente aqui e outro que foi bastante comentado.
O André Ramalho, será que ainda a gente corre o risco de não contar com ele, já que ainda não foi assinado ou divulgado? Ou Já será que é tá apenas treinando. burocracia? Porque o Mateuzinho um dia já treinou também e não fechou o negócio. Então esse é o medo do gato escaldado. E Não, só para terminar, João tem razão. Schmidt, alguma novidade? Não, João Schmidt foi só sondagem, só. Não teve nada mais do que isso. E sobre treinar e não jogar, mudaram as pessoas lá, né? Diretoria de futebol, essas coisas, né? Mudaram, saíram. Né? Aí não tem mais esse tipo de coisa lá. Agora tá um pouco mais, pessoal mais experimentado a respeito disso. Mesmo assim, ainda pecam, né? Ainda pecam, porque se não pecassem, ninguém saberia que o André Ramalho tá treinando lá, né? Então, só de saberem, Deus estar falando aqui, né, já... Mas, enfim, o que eu sei é que o André Ramalho só falta anunciar, tá tudo certo. Não tem mais nem problema burocrático, nem nada. Só não foi anunciado ainda. Talvez ele não estivesse à disposição para hoje, então acharam que não precisava anunciar ontem, nem hoje. Talvez anuncie amanhã, por exemplo, o André Ramalho. E o Charles, sim, esse ainda está na fase de acerto burocrático. Ainda está na fase de contrato tal. Então, o Charles está um pouquinho mais longe do que o André Ramalho. Mas o André Ramalho já era.